As últimas semanas de Órfãos da Terra já começaram a apresentar prováveis desfechos para vários personagens da novela, como o casamento de Camila e Valéria, anunciado na última semana. Agora começam as revelações bombásticas e teremos, enfim, a solução do mistério sobre a morte do Sheik Aziz. Além do retorno de um ex-aliado que pode complicar a vida da vilã Dalila. Confira no resumo semanal. Mas antes, assine o nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui e não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Segunda. O capítulo anterior de Órfãos da Terra encerrou com a tensão lá em cima, quando Dalila teve a coragem de ameaçar Layla na presença do delegado Almeidinha. Apesar da tensão, Almeidinha afirma a Layla e Jamil que Dalila não representa mais perigo para os dois. Benjamin diz a Aline que não voltará para casa, já que a mãe tem implicado com Letícia, a namorada mais velha do rapaz. Os dois sofrem com a ausência um do outro. A vilã Dalila é transferida para um presídio. Elias planeja voltar a trabalhar como engenheiro no Brasil, antiga profissão que ele exercia na Síria. Fairuz e Rania lamentam a situação de Dalila e Fauzi se emociona com a situação da suposta irmã. Rania se desespera quando surge um problema em seu jardim, temendo que descubram a caixa que enterrou às escondidas, num comportamento estranho e suspeito, e a empregada Santinha percebe o sofrimento da patroa. Aline implora para que Mágida não deixe o Brasil levando a menina Salma. Abner comemora o seu novo emprego com Latifa, que foi rebatizada como Rebeca. Almeidinha e Zuleika desconfiam da estranha relação entre Péricles e Cibele. Mamed confunde Boris com seu próprio pai, em mais um sintoma do mal de Alzheimer. Padre Zohan revela a Rogério que se declarou para a Missade. Depois do estranho comportamento de Rania, Santinha questiona a patroa sobre o assassinato de Aziz e Fauzi ouve. Terça. Após questionar a patroa sobre o assassinato de Aziz, Santinha confidencia a Rania que guardou a caixa com a arma em seu quarto para protegê-la, e Fauzi ouve toda a conversa. Boris cuida do Didô Mamed e todos se emocionam com a condição do avô de Ali. Desesperada, Aline pede que Letícia ajude a trazer o filho Benjamin de volta para casa. Camila tem um mal-estar e a sua noiva Valéria cuida dela. Enquanto isso, o clima está pegando fogo na casa de Rania. Fauzi está insistindo em entregar a arma da dona da casa para a polícia e os dois iniciam um confronto. Rania acaba confessando a toda a família que tirou a vida de Aziz e afirma que se entregará à polícia. Indignada com as circunstâncias da revelação, Santinha expulsa Fauzi de casa. Rania revela os detalhes da morte de Aziz para Almeidinha e ele avisa a todos da família que a avó de Dalila responderá ao processo em liberdade. Ainda em choque com a revelação, Fauzi corre para o presídio e conta para Dalila que Rania matou Aziz. Norberto teme perder sua empresa. Na iminência do casamento com Marie, Bruno diz que sente orgulho em ser o novo pai de Martin. O capítulo encerra com Camila garantindo a Rania que contará toda a verdade sobre a morte do Sheik Aziz. Quarta. Após Camila avisar a mãe que revelaria toda a verdade sobre a morte de Aziz, Rania tenta impedir a filha de ir à polícia. Enquanto isso, Layla questiona Almeidinha sobre a possibilidade de proteger Rania da fúria de Dalila, após a suposta solução da morte do pai da vilã. Fauzi fica atordoado ao lembrar da situação de Dalila. Bruno e Teresa se preocupam com a falta de ânimo de Norberto, que tem amargado derrotas nas últimas semanas. E para manter a tradição, Abner é repreendido em seu primeiro dia do novo trabalho. Camila surpreende ao confessar a Almeidinha, Layla e Jamil que foi ela quem tirou a vida do Sheik Aziz. Apaixonada, Valéria promete ajudar Camila no processo. Cibele tem uma ideia para Benjamin conseguir reconquistar Letícia.
mas a médica continua reafirmando ao jovem que os dois devem continuar separados, pois teme a reação das pessoas ao relacionamento dos dois por conta da diferença de idades. Fauzi descobre que foi Camila quem atirou contra Aziz. Para surpresa de Fauzi, Dalila revela que ele não é filho do Sheik. Quinta. Fauzi fica transtornado com as revelações de Dalila e se sente usado pela vilã para se livrar de seus crimes. Valéria propõe uma reunião com Camila e o advogado dela na casa de Rania. Preocupado com a prima, Benjamin incentiva Cibele a superar o luto de Davi. Depois da cruel revelação de Dalila, Fauzi desabafa com Faruz e acredita que não terá o perdão de Santinha após revelar o segredo de Rania. Aline convida Mágida e a menina Salma para morar com sua família. Bruno e Marie convidam Padre Zohan para abençoar o casamento dos dois. Péricles e Cibele finalmente se beijam. Num ataque de lucidez e arrependimento, Camila pede perdão a Laila por tê-la denunciado a Aziz assim que ela chegou ao Brasil. Amin alerta Youssef sobre a difícil situação que Dalila enfrenta no Brasil. Miranda toma o depoimento de Rania para construir a defesa de Camila no processo sobre a morte do Sheik. Youssef chega ao Brasil. Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia reatam o relacionamento. Sexta. Recém-chegado ao Brasil, o ex-capanga de Aziz, Youssef, diz que ajudará Dalila a sair da cadeia, mas exige que a vilã se case com ele. Péricles e Cibele acham graça do envolvimento entre os dois e tentam entender o que sentem um pelo outro. Todos celebram a felicidade de Bruno, Marie e Martin em uma grande festa no Instituto Boas-Vindas. Teresa garante a Jean que não reatou seu casamento com Norberto. Latifa, agora conhecida como Rebeca, se emociona ao falar sobre a relação de Esther com Abner. Benjamin anuncia que reatou o namoro com Letícia. Boris ajuda Muna e Ali a cuidar de Mamed. Laila revela a Jamil que está grávida e ele comemora. Péricles diz a Cibele que prefere ser seu amigo, mas confessa a Almeidinha que se afastou da moça por ainda ser virgem. Tomás comunica a prisão de Gabriel, ex-advogado de Dalila, foragido no exterior desde que ajudou Valéria a roubar Norberto. Mágida aceita passar uma noite na casa de Aline e se sensibiliza com a alegria da filha Salma. Rogério diz a Eva e Boris que os dois não perderão a sua loja. Após uma noite de acolhida, Mágida aceita morar com Aline e Caetano no Brasil, para a alegria da família. Gabriel retorna ao Brasil e afirma que revelará todos os crimes cometidos por Dalila. Sábado. Numa acareação preparada pela polícia, Gabriel revela os crimes de Dalila para Almeidinha, contando todos os podres da vilã. Teresa confronta Norberto, que sofre com a perda de seus bens. Confirmando os receios de Letícia, ela e Benjamin sofrem preconceito na clínica em que trabalha por serem namorados. Mesmo com as acusações de Gabriel, Dalila tem a cara de pau de afirmar que o advogado mente sobre a morte de Paul. Abner arma uma confusão na ótica em que trabalha, trocando os pedidos dos clientes. Para a surpresa de todos, Fauzi é intimado a depor e confirma que viu Robson tirar a vida de Paul, inocentando Dalila de matar o pai da própria filha. Rania aprova o relacionamento entre Valéria e Camila e insiste para que Miguel também apoie a filha em sua decisão. Camila, Jamil e Laila são intimados a comparecer ao julgamento de Dalila. Péricles tem um sonho com Davi
em que o incentiva a namorar com Cibele. Fauzi sofre após mentir para a justiça sobre a morte de Paul e pede ajuda à Santinha. Elias conversa com Helena, que se prepara para deixar o país com Hussein. Teresa anuncia a Bruno que ele ganhou um prêmio de fotografia. Finalmente, começa o julgamento de Dalila. Órfãos da Terra já entrou em suas últimas semanas, com o encerramento marcado para o dia 27 deste mês. A trama será substituída por Éramos Seis.